Olá, pessoal. Eu sou a Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Hoje nós vamos falar sobre avaliação e o retorno às aulas. Então, se você é diretor de escola, coordenador ou professor, acompanhe esse episódio para planejar o ano letivo de 2021 com mais eficiência. Vem com a gente! Nós estamos em um momento em que o planejamento escolar fica em evidência, especialmente após um ano que exigiu medidas emergenciais bastante significativas para as escolas. Então, a avaliação é um assunto que está na pauta dos diretores, coordenadores e professores. E nesse episódio, vamos entender a sua importância e discutir sobre os impactos de bons instrumentos de avaliação e a análise dos seus resultados. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença da Priscila Lucena, que é especialista em metodologia do ensino de língua inglesa e pós-graduanda em educação bilíngue e coordenadora do departamento acadêmico da IU. E também contamos com a presença da Bárbara Dias, que é professora há 10 anos, tradutora e intérprete, entusiasta de novos modelos de ensino e redatora pedagógica na IU Bilíngue. Meninas, sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceitado o convite. Obrigada, Isa. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que gosto bastante. Obrigada, Isa. Sempre um prazer. Bom, meninas, e para começar, de onde surgiu esse processo de avaliação dos alunos nas escolas? É uma coisa que sempre existiu? Olha, Isa, desde que a humanidade existe, a avaliação. A gente está o tempo todo ponderando, analisando, tirando conclusões, não é mesmo? E no ambiente escolar, a partir do momento que a gente tem uma educação obrigatória e assegurada por lei, a gente tem que prestar conta, sim, se a gente pode dizer isso bem a grosso modo. O que acontece é que, com o passar dos anos e com a evolução dos estudos em relação ao ensino e aprendizagem, e também com o surgimento de novas metodologias e abordagens, a forma de se avaliar mudou bastante, sabe? Antes a gente só avaliava para dar nota, a gente chama isso de avaliação somativa. A gente dava a prova, a tarefa e contabilizava o quanto o aluno tirou e dificilmente fazia algo com aquela informação. Não se olhava para as avaliações como pistas do momento da aprendizagem do aluno, por exemplo. Até porque o foco era o que se ensinava, né? Não também como o aluno aprendia. Então, eu vou te falar um dado aqui no Brasil, mais especificamente, o pesquisador Carlos Lucchesi Cipriano, ele diz que esses moldes de avaliação e educação por memorização, ele é datado aqui no Brasil desde aproximadamente 1599. Foi trazido pelos jesuítas. Então, ou seja, é algo muito, muito antigo. E por isso é tão difícil para as famílias e até educadores se desprender desse como único modelo de avaliar. Eu acho que a ideia de avaliação, ela ainda vem muito atrelada à comparação. Então, avaliar não é comparar um aluno com outro, mas observar, levantar os dados do que ele já dá conta de fazer, assim, identificar como nós podemos ajudá-lo a avançar ainda mais. E por que avaliar? Em primeiro lugar, Isa, a avaliação ela deve encorajar o aluno e não desestimulá-lo. Depois, vamos pensar que avaliamos por diversos motivos. Para monitorar e auxiliar o progresso das crianças e dos adolescentes, motivar diante dos resultados obtidos, planejar ações e trabalhos futuros, fornecer informações para autoridades escolares, para os próprios envolvidos, né, e que são os alunos e as famílias. E quais instrumentos podem ser usados na avaliação dos estudantes? Então, assim como a Priscila falou sobre esses diversos motivos para se avaliar, quando a gente fala dos instrumentos usados, ter mais de um tipo faz com que o aluno mostre por meio de mais de uma maneira como construir o saber. Então, além do fato, é claro, de que o único instrumento nesse momento de avaliação pode falhar em ser o suficiente para descobrirmos em que momento do aprendizado o aluno está, é importante ter mais de um instrumento. Se a gente pensar na avaliação como um todo e não algo fragmentado, a gente tem que levar em conta que tudo que afeta o aluno nesse processo, né, é importante. Então, os encontros síncronos, as atividades assíncronas, se o aluno ficou doente, se ele teve algum familiar doente, e aí sim o resultado das avaliações, mas não só ele, né? Então, isso vai garantir com que a gente consiga, enquanto avaliador, entender esse resultado de forma mais holística, de forma mais empática. Você percebe a diferença que tem entre esse processo e a avaliação feita de forma
única e isolada? É isso mesmo, Bárbara. Vou citar mais uns exemplos de instrumentos que são outros além da prova, de exercício avaliativo, sabe? Para que a gente possa pensar e ter uma dimensão do quanto há muitas e muitas formas de se avaliar. Então, dá para usar uma roda de conversa, um seminário, um debate, trabalho em grupo, portfólio, encenação, pesquisa, criação de produtos. Enfim, veja, o céu é o limite. Sim, são muitas possibilidades mesmo, né? E diante de um modelo de ensino híbrido, ou até mesmo online, o processo de avaliação precisa ser repensado de que forma? Não dá para pensar só nas provas. Mais do que nunca, no ensino híbrido, o processo precisa ser avaliado e levado em consideração, como a Bárbara já mencionou um pouquinho. E a responsabilidade pela avaliação, ela precisa ser compartilhada com o aluno. A gente precisa olhar para as propostas de forma que façam sentido e que tenham outro formato também. Vamos dar um exemplo. A pesquisa, o portfólio virtual, a criação de produtos, tudo isso são tarefas que podem ser aplicadas na vida fora da escola. Ensinada pela escola, mas avaliada por ela, mas tem uma aplicabilidade fora, né? Quando o aluno cria, ele se vê diante de situações, problemas reais, e aí ele tem que pensar em como resolvê-las, e aí ele também ativa todo o seu conhecimento. E olha como isso que a Priscila acabou de falar faz muito sentido. De muitas formas, o processo de repensar e compartilhar essa responsabilidade com o aluno, então, de apresentar situações em que ele precisa raciocinar e usar os recursos que ele tem às mãos, o capacita, na verdade, para a vida, né? Então, essas vão ser as habilidades que vão além da sala de aula, né? Perfeito, meninas. E vamos falar sobre autoavaliação, né? Como que as escolas podem trabalhar esse processo? Então, é importante ter em mente que toda ação educativa só pode estimular o autodesenvolvimento, a autoaprendizagem, a autorregulação de um sujeito se modificar o seu meio, ou seja, entrando em interação com ele. Portanto, apostar nessa autorregulação é reforçar a capacidade do próprio sujeito de gerir os seus projetos, progressos, estratégias, diante desses obstáculos, problemas e tarefas enfrentados por ele, né? Por meio dela, o aluno pode refletir sobre o seu envolvimento no processo, tomar consciência de conteúdos, processos que precisam ser cuidados, compreender melhor qual o momento da sua aprendizagem, sem ter essa sensação de que não sabe nada, sabe? Então, pedir ajuda, oferecer ajuda, porque ele estará se tornando ciente das suas potencialidades e dificuldades. Isso. E aí eu venho de novo, né, com as maneiras bem práticas, assim, a gente pode criar documentos com pautas de autoavaliação, por exemplo, com objetivos ali para ele pensar sobre aquilo, e propor uma conversa, ou pedir que escrevam um texto para que eles reflitam e escrevam sobre esse envolvimento, sobre as dúvidas que eles tiveram, quais foram elas, enfim, darem aí a sua contribuição, o seu ponto de vista sobre o processo. Eu só queria ressaltar que não dá para dar o documento, dar aí um texto para ele refletir, enfim, e não conversar sobre isso, sobre o que foi escrito, sobre o que ele colocou nesse documento. Seja qual for o instrumento usado para autoavaliar, é imprescindível que haja feedback. E nós podemos pensar nessa autoavaliação a partir de que idade? Olha, Isa, existe um pesquisador e escritor chamado Jeremy Brunner, que diz que podemos ensinar o que a gente quiser para todas as idades, desde que a gente consiga respeitar as características de cada faixa etária. Então, desde a educação infantil, a gente pode trabalhar a autoavaliação. O que acontece é que, obviamente, o formato é diferente. Então, a gente pergunta para as crianças numa roda de conversa, o que elas sabem sobre determinado assunto, ou a gente estabelece combinados com ela ao longo do processo, e aí depois a gente senta com elas para saber se esses combinados foram feitos ou não, e o que elas podem fazer de diferente na próxima vez. Já no ensino fundamental, a gente pode criar pautas aqui para ajudar nesse percurso, como eu já falei, e estabelecer metas também. E aí a gente faz perguntas mais abertas, como o que você acha que pode fazer diferente? E aí também deixar que eles respondam por extenso, tá? E assim vai. Bom, e agora vamos pensar que uma simples entrega, né, dos resultados, das notas, não é suficiente para o desenvolvimento dos estudantes, né? Essa entrega, ela precisa ser significativa para ele e ela precisa ser de uma forma que ele consiga aprender algo com essa avaliação, né? Inclusive, a Pri mencionou anteriormente, né, sobre o feedback. Então, eu queria levantar qual que é a maneira mais indicada para dar esse feedback para os alunos? Então, pensar no feedback é extremamente importante nesse momento, já que
realmente, apenas comunicar o resultado ou entregar um exercício corrigido, realmente não vai garantir que o aluno vai aprender. Você veja, de um lado, a gente tem o professor que precisa interpretar os dados, e do outro, temos os alunos que precisam entender melhor onde eles estão. Então, o erro entra aqui, né? A avaliação, quando pensada para promoção da aprendizagem, considera o erro como parte do diagnóstico. E a conversa com o aluno para compreender o que levou a determinada resposta nos dá indícios do que foi a falta de atenção, ou ainda mais importante, a linha de raciocínio que o aluno seguiu, né? Então, a avaliação ela deveria pressupor o envolvimento do aluno tanto na elaboração da avaliação, quanto nos registros dos resultados e nos processos de comunicação que envolvem, né? Então, quando se envolvem, eles perdem o medo de errar, passando assim a enxergar o erro como parte do processo. É muito importante mesmo que o erro seja visto como parte, né, desse processo. E vocês veem a competitividade, né, perante as avaliações como algo positivo ou negativo entre os estudantes? Sempre. A competitividade gerada pela comparação das notas afeta a autoestima dos estudantes. Isso já foi comprovado por pesquisa. E, além do mais, ela afeta outro resultado. Queremos que os alunos aprendam a aprender, que eles ganhem responsabilidade pelo seu processo de ensino, né? Que eles sejam agentes. Então, se a gente desprende energia falando apenas das notas e dos resultados, a gente está negando para eles essa oportunidade incrível de desenvolvimento. E a avaliação em uma segunda língua, né, que não seja a materna, deve acontecer da mesma forma? Ah, sem dúvida. Inclusive com os mesmos instrumentos que a gente falou aqui. O processo é sempre o mesmo na hora de avaliar, seja qual for a área do conhecimento que a gente esteja falando. Bom, e como as escolas podem começar a planejar o próximo ano letivo, né? E como elas podem encaixar as avaliações nesse cenário diferente do habitual? Elas podem pegar os resultados deste ano e fazer uma análise mais holística da situação e do aluno. Então, tem algumas perguntas que elas podem fazer para essa análise, né? Então, como foi o ano de 2020 para esse aluno? Houve perdas na família? Qual foi o impacto do isolamento para ele? Como foi o envolvimento nos encontros síncronos? Como foi também o envolvimento nos encontros assíncronos? E também qual foi o feedback da família e do estudante em relação a isso? Houve ou há algum problema de saúde? Depois, decidir os instrumentos que serão utilizados para avaliar e traçar um plano para fazer, para ver o que vai fazer com esse estudante para que ele avance na sua aprendizagem. Vou citar aqui também alguns exemplos. Então, a gente pode dar exercício extras, pesquisa, fazer um atendimento individual antes ou depois da aula, ter um dia da semana para trabalhar as dificuldades, ver as atividades online, enfim, o ensino híbrido. E olha, falando em ensino híbrido, para saber um pouco mais sobre ensino híbrido, eu aconselho a acessar o nosso blog, que tem um artigo bem bacana sobre isso, e a gente também tem um podcast que fala sobre esse assunto. É isso mesmo, pessoal. Lembrando que os links, né, para vocês acessarem os nossos canais, eles estão sempre aqui na bio, né, dos episódios. Então, vocês podem procurar que vocês vão ter aí acesso a muitos conteúdos, especialmente também sobre o ensino híbrido. E, meninas, bom, eu abro aqui agora um espaço para vocês deixarem, né, uma mensagem final para os educadores que estão nesse processo de planejamento do próximo ano letivo e como que eles poderiam repensar, né, esse processo avaliativo de uma maneira mais significativa para os estudantes. Queria dizer que a gente sabe que os caminhos para o retorno de 2021, eles são bem incertos ainda, né? A gente não tem previsão de como as coisas acontecerão. E por isso meu conselho para essa situação e para todas as outras do ambiente escolar é sempre invistam nas relações pessoais. Na escuta, no currículo e conteúdos que façam sentido para os estudantes, que valorize a agentividade deles. Isso tudo que eu falei são sempre alternativas seguras e eficientes. Seja qual for o instrumento de avaliação utilizado, certamente essas ações que eu mencionei é o que farão a diferença. Com certeza. Acho que é isso, né? E qualquer que seja o meio de avaliação, ter em mente o todo, levar em consideração o cenário atual, as condições do aluno e como isso afeta seu desenvolvimento. Enfim, tornar todo esse processo mais humano, mais empático, né?
Ah, meninas, incrível. O nosso bate-papo foi muito, muito gostoso e, como sempre, né, muito riquíssimo. Foi um prazer falar com vocês sobre esse assunto, que é tão importante, né, no contexto escolar. E eu agradeço mais uma vez pela participação de vocês. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. Obrigada, Isa, é sempre um prazer. E você gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!